Então tá aí, vamos começar. Revisão. Começar, então, a gente vai fazer, como eu disse, em torno de 15 exercícios da lista. Alguns têm letra A e B, então, mas a gente vai fazer o máximo possível aí para revisar todo o conteúdo. Ao final da aula, eu comento os tópicos principais que vão cair na prova. O primeiro, usando a definição, determinar a derivada das seguintes funções. Então, quando a gente diz usar a definição, pessoal, não é aquela derivada de polinômio lá, de potência x 10 expoente. Não, é para calcular, utilizando lá aquela definição inicial que a gente viu de derivada, do cálculo da derivada. Que é o quê? Calcular a derivada utilizando o limite. Então, limite do h indo para zero e tudo mais. Que é isso aqui, ó. Então, a derivada de uma função é igual ao limite de h indo para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Ou seja, faz uma função substituindo no lugar do x o x mais h, e essa segunda aqui é só repetir o que já está aqui. Então, nesse nosso caso aqui, vai fazer o seguinte, no lugar desse x, coloca x mais h. Então, fica 1 menos 4 vezes x mais h ao quadrado, menos, esse menos aqui do meio, tá? Da fórmula normal. Menos a própria função sem mudar nada, ó, a f de x, que tá aqui, ó, f de x. Tudo isso sobre h, beleza? E agora tem que desenvolver esse limite da maneira mais fácil possível. Então, primeiro a gente desenvolve aqui e tira dos parênteses aqui. Desenvolve esse binômio. X mais h elevado ao quadrado é quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Tá? Então, vai ficar 1 menos 4 vezes x quadrado mais 2x mais h quadrado. Desenvolvi este binômio aqui. E aqui eu só tirei dos parênteses. Então, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Beleza? Aqui também a gente tem que tirar dos parênteses. Então, fica menos com mais vai dar menos, menos com mais vai dar menos, e menos com mais também vai dar menos. Então, só multiplicando menos 4 por todo mundo aqui de dentro. Vai ficar 1, não mexe mais, né? Por enquanto não mexe nele. Menos 4x quadrado, menos 8xh, menos 4h quadrado. Menos 1 que já saiu daqui de baixo, de trás, menos, ou melhor, mais 4x quadrado. Certo? Desenvolvemos aqui, tiramos de todos os parênteses. Agora a gente pode começar a cancelar. Cancela esse 1 com esse menos 1. Cancela esse menos 4x quadrado com esse mais 4x quadrado. E só resta esses dois termos do meio aqui, ó. Menos 8xh, menos 4h quadrado. Só esses dois do meio que restam. Vai ficar assim, ó. A derivada fica limite de h indo para zero de menos 8xh, menos 4h quadrado sobre h. Próximo passo, antes de substituir limite, né? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Eliminar a divisão por zero. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, em cima tem h no primeiro termo e tem h no segundo termo. Dá para colocar h em evidência. Fica h em evidência aqui, já que tem nos dois termos. Como que faz para entrar no parênteses? A gente pega o número inteiro e divide só pelo h. Menos 8x vezes h dividido pelo h, corta o h com h, entra só o menos 8x. Menos 4h quadrado dividido por h, entra só o menos 4h. Aí sim, corta esse h com esse h, certo? Vai ficar assim, ó. Limite de h indo para zero de menos 8x menos 4h. Como não tem mais divisão por h, não vai dar mais divisão por zero. A gente pode substituir h igual a zero. Jogando no h zero, fica menos 8x menos 4 vezes zero, que é zero. Então resta menos 8x. Essa é a derivada de 1 menos 4x quadrado. Só que calculada pela definição. Então, se no exercício pedir calcule a derivada da função a seguir pela definição, tem que fazer pelo limite, todo por extenso. Certo? Nos outros exercícios é só calcular direto. A gente sabe derivar. Derivada de 1 é 0, então por isso que sumiu. Derivada de menos, né? Derivada de 4x quadrado, o 2 desce multiplicando, fica 4 vezes 2x, que dá 8x. Nos outros exercícios, pode fazer direto assim. Ok? Só vai ter que fazer por limites quando tiver escrito. Calcule a derivada a seguir pela definição. Próximo. Mais um desse. Só que a letra B, né? Esse foi a letra A e a letra B do número 2 ainda. Então, de novo, calcular pela definição. Só que essa aqui, veja que tem x aqui e aqui. Então, são dois pontos para serem trocados o x por x mais h. Então, vai ficar assim, limite, mesma coisa, limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h indo para zero.
Então, no primeiro x, desse daqui, ó, desse primeiro termo, tá? Esse primeiro termo. O segundo termo aparece só aqui, ó, que tá dentro do parênteses. Então, coloque x mais h nesse x aqui, e nesse x, então fica 2x mais h ao quadrado, menos x mais h, porque se colocou x mais h aqui, menos 1. Não tem x para trocar, para substituir, então deixa assim, menos 1. Beleza? Menos... Aí, a função, veja que aqui é só f de x, ou seja, repetir ela aqui. Por isso que eu repito ela dentro dos parênteses. Porque antes, né, de passar para frente, por que dentro dos parênteses? Para poder fazer jogo de sinal, menos com mais, menos com menos, menos com menos. Certo? O importante é fazer o jogo de sinal também. Aí, a gente aqui faz o binômio de novo, aqui só tira dos parênteses, aqui também tira dos parênteses. Então, aqui de novo, mesmo binômio de antes. X quadrado mais 2xh mais h quadrado. Tá aqui, ó. Só que tem um 2 multiplicando na frente. X quadrado mais 2xh mais h quadrado. Multiplicando por 2 para tirar dos parênteses. Aqui, acabei não tirando nenhum dos parênteses. Já podia ter tirado tudo dos parênteses. Fazendo distributiva. 2 vezes x quadrado, 2x quadrado, mais 2 vezes 2xh, 4xh, mais 2 vezes h quadrado, 2h quadrado. Por que que ficou igual? Tá, fica. Eu vejo que essa linha de baixo é a mesma de cima. Eu não sei, eu acabei com o Ctrl+C, Ctrl+V e esqueci de tirar. Então, aqui vai todo mundo sair do parênteses. 2x quadrado daqui aqui, mais 4xh, que está 2 vezes aqui, mais 2, que está errado, é um 2. Mas não vai adiantar nada. Esse 2 aqui vai zerar de qualquer jeito. Tá? Aqui é um 2h quadrado, não... Deixa eu trocar aqui para não causar confusão. Deixa eu excluir essa linha que é repetida. E aqui é um 2. Repetir, colocar aqui as animações. Pronto. Aqui. Retirei aquela linha, aí já faz a distributiva daqui para baixo. Né? 2x quadrado mais 4xh mais 2h quadrado, menos x, menos h, menos 1, menos 2x quadrado, mais x, mais 1. Tá aqui, ó. Tudo tirado dos parênteses. Agora a gente começa a cancelar o que dá para cancelar. Esse 2x quadrado dá para cortar com esse menos 2x quadrado. Esse aqui não, esse aqui não. Esse menos x corta com esse mais x. Esse menos 1 corta com esse mais 1. E sobra só o seguinte. 4xh mais 4h, 2h quadrado, esqueci de estar aqui, tá? Só 2h quadrado aqui, menos h. Tudo isso por h. Então, aqui vai dar, tirando, veja que tem h no primeiro, no segundo e no terceiro. Tira o h em evidência, fica h que multiplica. 4xh dividido por h, entra o 4x. Era para ser 2, né? Tá, mas foi aqui 4. 2xh, 2h quadrado, entra só o 2h aqui. E menos h dividido por h, menos 1. Corta o h de cima com o h do de baixo, fica o seguinte, daí não tem mais divisão. Fica limite de 4x vezes aqui, 4x mais 2h, nem não 4, 2h menos 1. Jogando h igual a zero, vai ficar 4x mais 2 vezes 0, que dá 0, menos 1, 4x menos 1. Certo? Como a gente já sabia o quanto ia dar. Beleza? Só quis fazer mais um desse. Depois eu ajusto aqui para colocar só 2 aqui, 2 aqui. 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Que tá, ficou o 4 aí, tá errado. Ok? Próximo. Aplicar as propriedades das derivadas. Quais são as propriedades? Integral, a derivada da soma ou da subtração é a soma e subtrações das derivadas. A derivada de um número é zero. A derivada do produto, né? A regra do produto, derivado do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. E, por fim, derivada do quociente, que é a derivada de cima vezes o de baixo sem derivar, menos o de baixo, o de cima sem derivar vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo sem derivar ao quadrado. Então, tá lá, regra do produto, como eu falei, derivada do primeiro, ó, primeira e segunda. Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada do segundo. Beleza?
Aí agora é só desenvolver as derivadas. Derivada de 3x na quinta. Lembrando, quando é potência, o 3 sai para fora da derivada, e quando é potência, só desce o expoente e vezes a base elevado ao expoente menos 1. Fica 3 vezes 5x na quarta, veja, desceu 5 e ficou 5 menos 1, 4, vezes o segundo sem derivar. Só repetir o segundo aqui. Lógico que eu vou fazer o produto, que é 3 vezes 5, 15. Beleza? Mas no segundo, no segundo termo, ó, o primeiro sem derivar, repito aqui embaixo, vezes a derivada do segundo. Derivada de 2, 0, por isso que não aparece aqui, menos, aparece menos. A derivada de x na quarta, desce o 4 e fica 4x ao cubo. Beleza? Aí, o que a gente faz? Agora faz a multiplicação. 3 vezes 5 dá 15, x na quarta, vezes 2 menos x na quarta. E esse aqui eu só peguei ele, estava na direita, passei ele para frente. Só que fiz jogo de sinal, mais com menos, menos. Só joguei ele aqui para frente. Então, menos 4x ao cubo, que multiplica 3x na quinta, menos 1. Esse aqui, lembra, né? Derivado primeiro vezes segundo sem derivar, mais primeiro sem derivar vezes derivado segundo. Aqui dá para fazer distributiva. 15 vezes 2 dá 30, x na quarta. Aí menos 15x na quarta vezes x na quarta, lembrando, produto de mesma base, repete a base sobre os expoentes. 4 mais 4, 8. Então ficou assim, ó, 30x na quarta menos 15x na oitava, menos aqui 4x ao cubo vezes 3x à quinta, 4 vezes 3, 12. X ao cubo vezes x na quinta, repete a base sobre os expoentes. 3 mais 5, 8. Tá aqui. Menos com menos, mais 4x ao cubo. Aqui eu só fiz a soma desses dois aqui. No final das contas, 30x na quarta, menos 27x oitava, mais 4x ao cubo. Beleza? Então aí a gente utilizou regra da cadeia, regra da cadeia, próximo exercício, não o próximo exemplo. O próximo é da regra da divisão. Regra do produto, é a regra que a constante sai para fora da derivada, e a regra da soma. Beleza? Agora a gente tem uma regra da divisão. Que essa eu acho que é piorzinha, porque ela é maior que as outras duas. Melhor, ela é a maior de todas, porque tem que derivado de cima vezes de baixo sem derivar, menos a derivada, o de cima sem derivar, melhor, né, na sequência, para manter a sequência. O de cima sem derivar vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo sem derivar ao quadrado. Então, continuando, tá aí, ó. Derivado de cima, vezes o de baixo sem derivar, menos, lembrando que na divisão tem um menos aqui no meio, o de cima sem derivar vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado sem derivar. Veja que não tem nenhuma linha aqui, porque não deriva o de baixo para elevar ao quadrado. Beleza? Próximo aqui, eu faço só derivar esse e derivar esse aqui. Derivado de 2x, 2, mais derivado do número 4, 0. Então, 2 vezes o segundo sem derivar, menos. Primeiro sem derivar, vezes. Derivado de 3x, 3, menos a derivada do número 1, 0. Por isso só ficou 3 aqui. Aqui dá para fazer as distributivas, né? 6x menos 2, menos... Aqui, lembrando, vai ficar 3 vezes 2, 6x, com esse menos 6x, menos 12. Tá aqui, ó. 6x menos 2. Aí, menos com mais, né? Todo mundo aqui é mais, então só vai trocar sinal, vai ficar menos. 2x vezes 3, 6x. 4 vezes 3, 12. Com esse menos aqui na frente, menos 12. Corta esse mais 6 com esse menos 6. Então, fica menos 14 sobre 3x menos 1 ao quadrado. Dá para desenvolver esse quadrado? Dá, mas não precisa. Já tá bom aí. Aí o próximo, se não me falha a memória, aí sim, regra da cadeia. Ó, usando da regra da cadeia, essa que mais aparece, né? Calcule a derivada das funções a seguir. Esse eu acho que vai fazer duas. Duas já mais que o suficiente. Não sei se é esse, são dois ou três, mas acho que são só dois. Então, regra da cadeia, derivada de todo esse termo aqui. Lógico que a gente não vai usar só a regra da cadeia, a gente vai usar a regra do produto, da constante vezes a função e da soma também. Então, esse 10 que está multiplicando a função, 10 é constante, sai para fora da derivada.
Beleza? Primeiro passo. Joga ele para fora da derivada. Segundo passo, agora sim aplica a regra da cadeia. Então, como que é a regra da cadeia? Lembrando, vejam, é uma base elevado a uma potência. Só que essa base não é só x, ela tem uma conta dentro. Então, uma função elevada a uma potência é uma função composta. Então, sai a derivada da base vezes a derivada da potência. O que é a derivada da potência? Desce o expoente menos 1. Então, sai a derivada da base, sai a derivada de 3x quadrado mais 7x menos 3, vezes a derivada da potência. A derivada da potência desce o expoente. Veja, esse 10 está aqui na frente, então esse 10 não tem nada a ver com o outro. Desce o expoente e faz a base, expoente menos 1, por isso ficou 9. Era 10, ficou menos 1, 9. Beleza? Então, esse pedaço aqui é só a derivada da potência. Desce a potência, potência menos 1. Agora a gente calcula a derivada aqui de dentro. Então fica 10, derivada de 3x quadrado, 6x, né? Porque desce o 2, 3 vezes 2x, 6x, mais derivada de 7x, 7, menos derivada do 3, 0. Então fica 10, esse já fez esse 10 vezes esse 10, 100. Aqui dentro deu 6x mais 7, esse aqui deu 0, vezes o segundo polinômio aqui que está na nona. Não dá nem para resolver. Para aqui, beleza? Esse aqui lembra que só serviu, né? Mantém a base e diminui o expoente em 1 grau. Beleza? Eu vou postar os slides na sala virtual, para ficar tranquilos, não precisa tentar copiar e correndo, até porque não dá tempo, senão a gente não termina nunca a revisão, né? Beleza? Pode parar aqui, porque senão aqui tem que desenvolver esse trinômio na nona, isso aqui é infinito, muito grande. Vai ficar muito, vai, sei lá, 27 termos, alguma coisa assim, eu acho que são 27 termos, 20 termos, não lembro quantos termos, tem mais que 10 termos aqui. Então não tem por que fazer isso aqui. Para aqui de uma vez, tá? Segundo, também a regra da cadeia, só que envolvendo agora uma regra do quociente, divisão. Então, normal, igual foi o anterior, faz o quê? Derivada. Como esse aqui não tem nenhum número multiplicando, é um pouquinho mais curto. Então, sai a derivada da base vezes a derivada da potência. Então, lembrando, sempre que for uma potência, e não é só x elevado a tanto, tem que sair a derivada da base. Sai a derivada da base vezes a derivada da potência. Só que a base é uma divisão, então vai ter que fazer a regra da divisão aqui. Então, ó, saiu a derivada da base vezes a derivada da potência. Como que é a derivada da potência? Desce o 3, tá aqui, desceu, e fica a potência menos 1. Ou é expoente menos 1. 3 menos 2, 1. Contrário, 3 menos 1, 2. Beleza? Então agora a gente tem que derivar isso aqui. Só que isso aqui é uma divisão. É 7t mais 1 dividido por... Só que tá trocada é t aqui, tá, pessoal? Só isso, mas não vai fazer diferença. 7t mais 1 dividido por 2t quadrado mais 3. Então, derivado de cima vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima sem derivar vezes a derivada de baixo dividido pelo de baixo quadrado. Então tá aqui, ó. Esse 3 joguei lá para frente já. Derivado de cima vezes o de baixo sem derivar, menos de cima sem derivar vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado sem derivar. Tem que lembrar que o de baixo é o quadrado sem derivar. Beleza? Aconselho vocês a copiarem as fórmulas das propriedades lá, principalmente produto, divisão e regra da cadeia, para não ter que ficar procurando nos slides, né, na hora da prova. Senão fica... vai tomar mais tempo, né? Dá para fazer? Dá, mas vai tomar mais tempo. Então, derivada de 7t, 7. Mais derivada do número 1, 0. Então, só 7 vezes 2t quadrado mais 3. Menos 7t mais 1 vezes derivada de 2t quadrado, desce o 2, fica 4t, mais derivada do 3, 0. Vai ficar assim. 3 multiplica 7 vezes 2t quadrado mais 3, menos 7t mais 1 vezes 4t, dividido por 2t quadrado mais 3 ao quadrado, vezes a segunda potência. E não precisa desenvolver e tá louco de bom. O importante aqui é o quê? É vocês demonstrarem que vocês entenderam a sequência de passos utilizado, ou a sequência de aplicações de propriedades. Primeiro aplica a regra da cadeia, depois aplica a regra do quociente, aí depois, para ir para frente, ficar desenvolvendo o polinômio não é o necessário, né? Até porque fica mais longo que não só atrapalha. Nossa conta fica bem grande. Ok? Próximo.
Derivadas, deixa eu ver se tem uma pergunta, não tem nenhuma pergunta. Derivada de ordem superior. Calcular as derivadas sucessivas até a ordem n indicada. Então, a derivada da potência, ou potência não, antes, né? Antes, derivada da raiz. Só que a gente não aprendeu lá quando a gente estava estudando as derivadas, a gente não aprendeu a derivar a raiz. Como a gente aprendeu? Só derivar a potência. Então tem que escrever a raiz como sendo uma potência. Então, raiz de 3 menos x quadrado, na verdade, é o 3 menos x quadrado elevado a meio. Aí a gente consegue calcular a potência, a derivada da potência. Derivada até de segunda ordem. Então, deriva a primeira, pega o resultado e deriva de novo. Então, a derivada aqui dessa potência, desce o expoente. Ah, lembrando, regra da cadeia. Sai a derivada da base, vezes a derivada da potência. Então, derivada de 3 menos x quadrado, vezes derivada da potência, desce o meio. Lembrando, né? Sempre desce o meio. Vezes a base, sem derivar, elevado a meio menos 1. Ou seja, menos meio, né? Metade menos 1 inteiro dá menos metade. Essa derivada aqui, derivada de 3, 0, derivada de x quadrado, menos 2x. Menos 2x, vezes esse meio que desceu da potência, vezes a base elevada à potência menos 1. Era meio menos meio. Esse menos 2 corta com esse menos 2, então só fica menos x, multiplica 3 menos x quadrado, que é a base, elevado a menos meio. Tem que derivar de novo, porque essa aqui é derivada de primeira ordem. E está pedindo derivada de segunda ordem. Então deriva de novo, só que deriva esse resultado final aqui. Terminou a derivada, já deriva de novo. Então, como fica a derivada de segunda? É derivada da derivada. Essa é a derivada. Aqui, usa a regra do produto, porque, veja, é a função x, ou melhor, menos x, vezes a função 3 menos x quadrado, elevado a menos meio. Então, um produto de funções, derivado primeiro, vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Então, tá aqui, ó, derivado primeiro, vezes o segundo sem derivar, mais primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Derivada de menos x, menos 1, tá aqui. Vezes o segundo sem derivar, mais, aí, o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Desce o menos meio, vezes a derivada da parte de dentro aqui, ó. Derivada de 3 menos x quadrado dá menos 2x. Já tinha feito daqui para cá, ó. Menos 2x vezes a base, expoente que agora era menos meio, menos 1. Beleza? Então dá bastante conta isso aqui. Corta esse 2 com esse 2, certo? Menos com menos mais, porém com esse menos menos, certo? Com esse mais menos. Então corta o 2 aqui, vai ficar x vezes x quadrado. Fica menos 3 menos x quadrado elevado a menos meio, menos, já que é mais com menos mais, com menos menos, x ao quadrado, aqui ó, x quadrado vezes 3 menos x quadrado elevado a menos 3 meios. E acaba aí. Então, bem mais complicado, a gente tem derivada de segunda ordem. Próximo. De novo, derivada de segunda ordem, só que de uma exponencial. A exponencial não tem nem graça, bem simples. É a exponencial vezes a derivada da potência. Só isso, do expoente. Só. Então, derivada exponencial, como falei, é a própria exponencial. Tá aqui, ó. Própria exponencial vezes a derivada do expoente. Expoente 2x mais 1, então, vezes da derivada do expoente. Derivada de 2x2 mais derivada do número 1, 0. Então, fica 2e na 2x mais 1. Aí, essa já é a derivada primeira. Deriva essa derivada. Então, tem a derivada de 2e na 2x mais 1. O 2 está multiplicando, vai para fora da derivada, ó. Só que essa derivada já foi calculada. Cadê ela? Tá daqui para cá, ó. Aqui, ó. Resultado dela. Então é 2 que tá fora, vezes 2e na 2x mais 1. 2 vezes 2, 4e na 2x mais 1. E acabou. Eu falei, essa daí não tem nem graça, é simples demais. Beleza? Bem simples esse. Deixa eu colocar o celular para carregar, só um minutinho. Aqui. Próximo. Derivada de funções implícitas, aquelas funções que a gente não consegue isolar o y. Não consegue falar, ó, y é não sei o que de x, mas não sei o que de x, mas não sei o que de x. Quando não dá para fazer isso,
a gente diz, fazer essa separação, a gente diz que a derivada, a função é implícita. O relacionamento entre x e y é tão intrínseco, tão forte que a gente não consegue separar um do outro. Então a gente teve que inventar não, mas desenvolver um método diferente para cálculo das derivadas. Então, como numa equação, a função é dada por uma equação, deriva dos dois lados. Derivada do lado esquerdo, ou seja, derivada de x cubo mais x quadrado vezes y mais y quadrado, igual a derivada do lado direito, que é zero. Só que derivada do número zero é zero. Essa é mais fácil. Derivada da soma das derivadas. Tá aqui, ó. Derivada de x cubo mais derivada de x quadrado vezes y mais derivada de y quadrado igual a zero, que a gente já calculou a derivada aqui para baixo. Lembrando que aqui tem um produto. É a função x quadrado pela função y. Lembrando que y é uma função. Então tem que fazer regra do produto. Segunda coisa, lembra que quando a gente deriva o y, a gente calcula como se fosse uma derivada de x normal, porém multiplica por y' no final. Então, por exemplo, derivada de x cubo é x, então derivada normal, 3x quadrado. Aí derivada do produto, derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Derivada de y é o y'. Quando é só derivada só de y, só escreve y'. Pronto, acabou. Tá? Já nesse y ao quadrado, aqui que aparece o problema. A derivada do y ao quadrado deriva como se fosse um x. Se fosse um x ao quadrado, a derivada de x quadrado é 2x. Já que y fica 2y. Vezes, aqui é aquela macete, né? Já que você derivou o y, você multiplica por y'. Aqui foi feita a derivada do y, então tem que multiplicar por y'. Beleza? Sempre que derivar o y, multiplica por y'. Próximo passo, efetuar aqui essa derivada, só que está faltando. Então, 3x quadrado mais derivada de x, 2x, derivada de x quadrado, 2x, vezes y. Por que aqui eu não coloquei y'? Porque eu estou derivando o x e não o y. O y está multiplicando só. Então, eu não coloco y'. O y' apareceu aqui porque eu derivei daqui para cá, né? Derivei o y. Beleza? Agora, o que a gente faz? Tudo que tem y' fica do lado esquerdo e o que não tem y' pula para o lado direito. Beleza? Então, o que não tem y', que são esses dois primeiros termos, 3x quadrado mais 2xy. Eles pulam para o lado direito da igualdade. Eles vão ficar negativos porque eles eram positivos. Então, o que sobrou? X quadrado vezes y' mais 2y vezes y' igual a menos 3x quadrado menos 2xy. Beleza? Aí, o que a gente faz? Como tem y' no primeiro e no segundo, coloca o y' em evidência. Fica y' que multiplica x quadrado mais 2y. Igual a menos 3x quadrado menos 2xy. Já que ele está isolado, eu quero isolar o y', né? Passa esse que está multiplicando e dividindo. Então, fica y' igual a menos 3x quadrado menos 2xy, dividido por x quadrado mais 2y. Beleza? E aqui está a derivada final que a gente estava procurando. Beleza? Esse daí dá bastante conta, mas não é tão difícil. Qual é o macete? Quando está derivando, y deriva como se fosse um x normal. Ah, derivada de y ao cubo. Desce o 3y ao quadrado. Só que lembra que, se eu derivei um y, no final eu multiplico por y'. Então, ficaria a derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, vezes y'. Só isso que tem que tomar cuidado. Pontos críticos. Vamos fazer aquele... Não sei porque tá cheio de negócio. Qual é o erro que tá na lista, pessoal? Eu comentei na aula, mas nem todo mundo ouviu. Lá na lista tá x ao cubo mais 2x quadrado mais 5x mais 3. Se colocar o mais 5x, dá raiz imaginária. Então tem que trocar por menos 5x, tá? Na lista tá errado, eu falei na aula, mas nem todos prestaram atenção, infelizmente. Então aqui, menos 5x, eu mudei na minha, deixa eu ver se eu mudei aqui no normal também. Cadê os pontos críticos? Eu mudei. Na minha lista já está atualizado. Tá? Então é x ao cubo mais 2x quadrado menos 5x mais 3. Ok? O que a gente faz agora? Para determinar os pontos críticos. Está aqui na regrinha. Ó. Primeira derivada igual a zero. Então deriva essa função igual a zero.
Ou seja, a derivada de x ao cubo mais 2x² menos 5x mais 3 igual a zero. Derivada de x ao cubo, 3x². Poxa vida, aqui é um mais. Acho que não influencia, filha da mãe. Deixa eu arrumar aqui, pessoal, que tá errado as minhas contas. Por isso que deu uns números absurdos. Deixa eu arrumar rapidinho aqui. Na verdade, tá tudo certo, só aquele menos que é mais mesmo. Só aquilo que tá errado. Se quitar, ia mudar todas as contas, a conta que eu fiz aqui no papel tá tudo certo, só aqui mesmo que eu errei o menos. Aqui eu coloquei menos e não mais, mas tava certa a conta. Então, derivada de 2x², desce o 2, por isso ficou 2 vezes 2x. Derivada de menos 5x dá menos 5 só, mais derivada de 3, zero. Deixa eu ver se eu habilitei aqui. Habilitei. Beleza? Continuando aqui, só fazer a multiplicação, 4x. Então fica assim, ó, 3x², x menos 5. Joga, calcula a fórmula de Bhaskara, vai dar menos 2 menos raiz de 19 sobre 3. E o segundo ponto, menos 2 mais raiz de 19 sobre 3. Beleza? Raiz de 19 dá aproximadamente... Eita, cadê? Aqui. Raiz de 19 dá 4,36, mais ou menos. Então dá 2 menos 4,30, menos 2 menos 4,36 sobre 3 e menos 2 mais 4,36 sobre 3. Beleza? Um positivo e um negativo. Como que determinados pontos críticos, esses são os dois pontos críticos, agora a gente tem que classificar. Aqui, ó, determine e classifique. Como que a gente classifica? Com base na derivada segunda. Então, deriva, a derivada primeira está aqui, deriva ela de novo. Ó, derivada de 3x² menos 4x menos 5, aqui é mais. Já tinha arrumado tudo aqui, só um minutinho. Aqui é mais. E aqui é mais. Aqui, vamos mudar aqui. Deixa eu refazer essas contas. Só um minutinho. Tá aqui a primeira, que é mais 4. Tá menos 8. E esse 8, não 9. E o outro... mais. Dá só 8. Só mudou aqui duas coisinhas de nada. Então, vamos lá. Cálculo a derivada segunda. Derivada de 3x², desce o 2 multiplicando. 3 vezes 2x dá 6x. Mais derivada de 4x é 4. Menos derivada de 5, 0. Substituindo os dois pontos. Substitui o primeiro e depois o segundo. Então, ó, a F duas linhas no primeiro ponto. Fica 6 vezes esse inteiro aqui, ó. Menos 2 menos raiz de 19 sobre 3. Mais 4. Fazendo a conta na calculadora dá menos 8,7178. Aí tem que lembrar na classificação de máximo e mínimo. Ao contrário, quando é negativo, é ponto de máximo. Substitui o segundo agora. O segundo deu f de menos 2 mais 19, raiz de 19 sobre 3. Dá 6, multiplica menos 2 mais raiz de 19 sobre 3, mais 4. Deu 8,7178, que é
Trocando, como eu falei, né? Como é positivo, é ponto de mínimo. Então, tem que lembrar que é trocado. Quando dá negativo, é ponto de máximo. E quando dá positivo, é ponto de mínimo. Troca a ordem. Beleza? Então, esse tinha um problema, por quê? Porque estava errado na equação, na verdade. Ou tinha um mais 5 aqui, que na verdade é menos 5. Se não dá número complexo, a gente não vai estudar número complexo nessa matéria. Beleza? Então tá pronto, isso aqui é para entregar, né? Colher de chá para vocês aí, já que estava errado no enunciado. Então eu achei justo calcular com vocês aqui, já que o erro foi meu, né? Todo meu. Próximo. Agora a gente entra nas aplicações, que a gente já entrou, ponto de máximo e mínimo já é aplicação de derivadas. Agora a gente entra nas funções marginais, depois de elasticidade, aí as integrais e aplicações de integrais. Tem mais de 1h20 aí, 1h25 de aula. Então, primeira coisa, lembrando, eu vou fazer o 10, só a letra A e B. O C é só para mudar o X e para fazer a mesma interpretação. Então, não tem por que fazer de novo. Então, dada a função custo, eu espero que não seja essa que seja para entregar. Eu acho que não é. Mas se for, agora está feito também. Não vou fazer outra. Vai ter que ser ela. Não, não é para entregar essa. Poxa vida, é para entregar também. Então, vou fazer 3 que são para entregar. Ai, ó, tô sendo muito bonzinho com vocês, pessoal. Então, dada a função custo, obtenha o custo marginal. Só lembrando como que a gente calcula o custo marginal. Custo marginal é a derivada da função custo. Só isso. Então, nesse aqui é só para calcular a função custo marginal. Então, deriva esse polinômio de terceiro grau. Derivada de 0,3x cubo menos 2,5x quadrado mais 20x mais 200. Derivando isso aqui, desce o 3, então fica 0,3 vezes 3x quadrado, menos o 2,5 sai para fora derivar, né? 2,5 vezes 2x mais 20, que é derivado de 20x, mais 0, que é derivado de 200, né? Então nem coloca mais 0. Beleza? Agora é só calcular as multiplicações aí. 0,3 vezes 3 dá 0,9 x quadrado. 2,5 vezes 2 dá 5, mais 20. Essa é a função custo marginal. Beleza? Custo marginal. Letra B. Calcule o custo marginal para 5, x igual a 5, e interprete o resultado. Então, vamos calcular, ver que número que dá, a gente faz a interpretação. Então, só substituir 5 no lugar x. Porque, ó, cm de 5 é 0,9 vezes 5 ao quadrado, menos 5 vezes 5, mais 20. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 0,9 dá 22,5. Então, mais 22,5 com menos 25 dá menos 2,5, porque é 5 vezes 5. Menos 2,5 mais 20 dá mais 17,5. Beleza? Deu um custo marginal positivo. O que significa esse 17,5 em relação ao 5? Significa o seguinte: o custo para produzir a sexta, lembrando, é a sexta, não 6, a sexta unidade desse produto aqui vai custar R$17,5. Então, ó, portanto, a produção da sexta unidade tem um custo de aproximadamente 17,5 dinheiros. Não é produzir 6 unidades, é produzir exatamente a sexta. Beleza? Na letra C é para substituir 10. Aí você vai ter outro valor. Se substituir 10, fica, ó, 0,9 vezes 10 quadrado, 10 quadrado 100, 100 vezes 0,9, 90. 90 menos 5 vezes 10, 50. 90 menos 50, 40. 40 mais 20, 60. Para produzir, então, quando você coloca 10 no lugar do X, se tem produção de 10, você quer saber quanto vai custar para produzir a 11ª. Então, para produzir a 11ª, 60 unidades monetárias, 60 dinheiros. Beleza? Então, o que dá o custo marginal? O custo da produção de uma unidade extra além do que já é produzido. Uma única unidade. Próxima, receita marginal. Este não é para entregar, eu espero. Não. Já fiz 2 para entregar, né? 2 ou 3. Já fiz 3 para entregar. Eu fiz 1, 2 e o 3 que é para entregar, pessoal. Lembrando que tem que fazer a letra C do 3, tá?
Se entregar só a letra A e B, que foi o que eu fiz, tá incompleto, vai perder nota. Entregar a letra C também. Então, dada a função receita R de x igual a 100x, obtém receita marginal e interprete o resultado. Vejam que no anterior, eu coloquei, ó, calcule em x igual a 5. Nesse aqui eu nem coloquei x, só calcula receita marginal. Deve ter alguma coisa estranha nela. Então, como calcula a receita marginal? Derivada da receita. Receita marginal é R' de x. Derivando 100, ou melhor, falei resposta. Derivando 100x dá 100. Então, a receita marginal é igual a 100. Por que eu não dei um valor de x para substituir? Porque nem tem lugar, não tem x para substituir aqui. Para qualquer unidade, a receita marginal é sempre igual a 100. Então, a receita marginal, nesse caso, é fixa, igual a 100, constante, eu ia falar constante, fixa. Ou seja, se você produz 50 unidades, produzir a 51ª é 100. Se você produz 2.000 unidades, produzir a 2.001, continua sendo 100 a mais. Qualquer unidade extra sempre vai ter um custo de 100 a mais. Beleza? Porque receita marginal para essa função é constante. Beleza? Lembrando, receita marginal não é produção, né? De venda. Vender um a mais sempre vai dar aumento de 100 dinheiros na receita. Beleza? Aí, ó, assim temos que para qualquer quantidade, a receita gerada por uma unidade extra será fixa em 100 dinheiros. Eita, nós, deixa eu colocar aqui, eu não sei o porquê que tá sem as animações. Esse também, ó, esse aqui, o próximo, é para entregar também. Só como a gente não fez, esse é o último para entregar. Não, o último cadê? O último de derivadas, né? Aí tem mais 5 de integrais. Esse é o 5 para entregar, se não me engano, quinto. Então, considere a função de demanda dada por P igual a raiz de 300 menos 2x. Obtenha a elasticidade da demanda para x igual a 132 unidades e interprete o resultado. Aqui é uma pegadinha, porque lá para a gente calcular a elasticidade, a gente precisa saber x é a quantidade de produtos, P é o preço do produto, lembrando disso, né? P preço, x quantidade. Na elasticidade, deixa eu ver se está aqui a fórmula, não está aqui. A fórmula de elasticidade é o seguinte, a quantidade, é o preço dividido pela quantidade de produtos, vezes a derivada da quantidade em relação ao preço. E aqui a gente está preço em relação de quantidade. A gente precisa da função quantidade em relação de preço. Então a gente tem que fazer o quê? Isolar o x nessa função. Primeira coisa, isolar x. Então tá aqui, ó. O preço igual a raiz de 300 menos 2x, tem que fazer o inverso, tem que isolar o x aqui, para poder derivar o x. Então, primeira coisa, eleva ao quadrado dos dois lados. Elevar o p ao quadrado, fica p quadrado mesmo, e elevar... Eita, por que vem um 200? Tá cheio de... Ai, meu Deus. Deixa eu arrumar aqui, pessoal. 300. Eu terminei de fazer isso aqui 1h e pouco da manhã ontem, já estava, né, cansado, exausto de... Professor, Diga. acho que ali tá 200 porque na lista não é 300, é 200 mesmo. Então foi por isso. Então foi por isso. Então estava certo, só o primeiro que estava errado. Isso. Deixa eu voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui. Opa, esse aqui não precisa sumir, aparecer do nada. Aqui que está errado. Aqui que está errado. E de resto, ó, mas aqui está errado. Aqui está errado. Ai, caramba. Não é negativo. Aí o X é 100. Na lista o X é 100? É. Nossa, da onde que eu tirei esse? Eu não faço ideia de onde eu tirei esse exercício aqui. Não faz sentido nenhum esse exercício aqui assim. Mas. Deixa eu refazer ele. Tá.
Porque eu dei o preço para sim. Mas deu o preço vai ficar zero. Tem uma coisa errada aqui. Da onde que eu tirei esse exercício? Ah, não, nada a ver. Eu tô fazendo 20, tô pirando. É o 20 que eu tô fazendo. Tava tudo certo. É o 20 que eu tô fazendo, não é o 5. Se eu entregar o 5, é o 20. Com base no 20, mas esse 5 me parece estranho. É o 20, não é para entregar, pessoal. Peço desculpas. Ai, ai, ai. Então lá em cima estava certo. Aqui é 300 mesmo. Aqui é 132. Deixa eu arrumar aqui. 1, 3, 2. Aqui é 300. Comecei um e terminei outro exercício, né? 300, aqui é 300. Aqui é 300. Aqui é 300 e aqui é 132. Vocês estavam corretos e outros não. Aqui é 132. 300. Tá certo? Acho que agora tá tudo certo. Aí vocês podem fazer baseado o que é para entregar, o 5 para entregar baseado nesse daqui. Beleza. Então, voltando aqui. Então tá tudo certo. Estou fazendo o 20 que, que não é para entregar, mas vocês fazem o 5 para entregar baseado nesse. Então, o que precisa ser feito? A gente tem, primeira coisa, determinar a função quantidade, porque é a derivada da quantidade em relação ao preço, não a derivada do preço em relação à quantidade, ao contrário. Então, para calcular a elasticidade. Então, primeira coisa é isolar o x aqui nessa função. Então, primeira coisa aqui, eleva ao quadrado dos dois lados para cancelar a raiz. Então, p quadrado, elevar uma raiz ao quadrado, corta a raiz, fica 300 menos 2x. Próximo passo é isolar o x. Passo o 2x para a esquerda porque ele é negativo aqui, né, para ele ficar positivo, e o p quadrado para a direita, tá? Então vai ficar 2x igual a 300 menos p quadrado. E passo dividindo o 2. Então vai ficar 300 menos p quadrado sobre 2. E essa é a função quantidade, certo? Quantidade demandada, quantidade ofertada. Aqui é 300 menos p quadrado menos o preço quadrado sobre 2. Agora sim, a gente faz o quê? A gente sabe que x é igual a 132, tá? A gente tem que, daqui a pouco, a gente calcula o preço que a gente vai obter para 132 unidades. Primeira coisa é derivar agora a quantidade em relação ao preço. Derivar de 300 menos p quadrado sobre 2. Derivar de 300, 0. Menos a derivada de p quadrado, 2p está aqui, dividido por 2. Menos 2p por 2, corta o 2 com 2, menos p. Beleza? Isso aqui é uma função de demanda. Lembra que na demanda a derivada sempre dava negativa. Então, por isso a gente usava um módulo. Na oferta ela dá positiva, na demanda ela dá negativa. Por isso a gente tem que usar o módulo aqui. Próximo passo é achar qual é o preço para 132 unidades. Só joga aqui, ó, o 132 no lugar do x. Então, raiz quadrada de 132 menos 2 vezes... Desculpe. Raiz quadrada de 300 menos 2 vezes 132. 132 vezes 2 dá 264. 300 menos 264, 36. Raiz quadrada de 36, 6. Então, se o preço for 6, vende lá, a demanda é de 132 unidades. Beleza? Agora, a gente já tem todos os elementos para substituir. Lembrando que esse preço aparece aqui, ó. Também repete esse aqui. Então, ó, a equação da elasticidade. P0 sobre x0 é igual... P0 sobre x0 vezes a derivada da quantidade em relação ao preço, que a gente já sabe que é menos P, só que o preço é 6. P0, 6, sobre a quantidade 0, 132, que é o inicial aqui, ó. Vezes módulo de menos 6. Por que menos 6? Porque, ó, a derivada era menos P.
e o preço é 6. Módulo de menos 6. Aí, módulo de menos 6 é só deixar ele positivo, mais 6. 6 vezes 6, 36. 132 por 36 dá 0,2727. Qual é a interpretação do resultado? Aí, estralou. Se o preço, a partir de R$6, se o preço aumentar em 1%, certo? Ou 6 centavos, né? 6 centavos de real é 1% de R$6. A quantidade demandada reduzirá de 0,2727%. Como a elasticidade é menor que 1, ela é inelástica. Então, essa variação não é significativa. Só isso que a gente considera. Então, se aumentar de 6, aumentar 1%, reduz a demanda em 0,27%. Beleza? Essa é a análise. Elasticidade, aqui a gente acaba a parte das derivadas. Vamos para as integrais agora. Deixa eu só pegar um golinho de café, pessoal, porque... né, falando tanto assim... Eu hoje acordei com uma baita de uma dor de cabeça. Também fiquei até quase 2 da manhã preparando essa revisão para hoje. Então, acontece isso. Então, vamos lá. Agora a gente começa as integrais, tá? Vamos direto para os métodos de integração, integral por mudança de variável, integral por partes e frações parciais. Aí a gente vai para as duas aplicações. 3, né? Porque são os dois excedentes, consumidor-produtor e o rendimento contínuo. Então, mudança de variável, quando a gente usa mudança de variável? Quando a gente tem uma integral de função composta. Veja, tem a função 3x mais 1 elevado a uma outra função, elevado à quarta. Uma função dentro de outra função. Então, a gente tem que fazer mudança de variável. A mais interna, que nesse caso é a base, a gente substitui e chama de U. Então, ó, U é igual a 3x mais 1. Só um minutinho, pessoal. Acho que espirro não é coronga, né? Coronga é só tosse. Espirro não. Nossa, espirrei 3 vezes. Espirro é alergia, né? Gripe, não é gripe, é alergia só. Não vou espirrar mais. Ou vou? Não vou mais. Então, mudança de variável, porque é uma função composta. 3x mais 1 elevado à quarta. Então, tem a base, é uma função, né? Diferente. Quando que é composta numa potência? Quando a base for diferente de x. Se for só x, ela não é composta. Mas se tem qualquer coisa diferente de x, x mais alguma coisa já é composta. Então, a gente pega, nesse caso, a base, a gente chama de u. A gente tem que derivar dos dois lados, né? A regra da integral por mudança de variável. Está mudando a variável x para uma variável u. Então, deriva dos dois lados. Derivada do u em relação ao x, a gente escreve du de x. E aí, derivado de 3x mais 1. Derivado de 3x, 3. Derivado de 1, 0. Então, fica só 3x. Ó. Derivado do u em relação a x é só 3. Desculpe, só 3. O dx está dividindo, passa multiplicando. Então, fica du igual a 3x. 3dx. Só que aqui a gente não tem 3dx, a gente só tem dx. Então, esse 3 está sobrando aqui do lado direito, ele passa dividindo no lado esquerdo. Ele ficou assim, ó. Du sobre 3 igual a dx. Aí sim, esse dx a gente pode substituir no lugar desse dx aqui. Tá? E todo esse 3x mais 1 a gente substitui por u apenas. Então, na verdade, a nossa integral, que era de 0 a 1, depois a gente volta, ela passou assim, ó. U 3x mais 1 virou u, então fica u à quarta. O dx virou du sobre 3, por isso que ficou du sobre 3 aqui. Agora a gente integra para u, a integral de u na quarta, ou antes disso, né? Esse 1 sobre 3 a gente joga para fora da integral. Tá aqui, ó. Joguei para fora da integral. Integral de u na quarta é aquela regrinha, né? É o próprio u na 4 mais 1 dividido pelo 4 mais 1.
Então, ganha uma potência e divide pela potência mais 1. Então, fica 1/3, tá aqui, ó, mais K, porque não tem limite de integração por enquanto. Mais K. Então, fica 1/3, que eu joguei para fora da integral, aparece aqui. U na 4 mais 1, 5, dividido por 4 mais 1, 5, mais o K. 1/3 vezes U na quinta sobre 5, multiplica o de cima pelo de cima, U vezes 1, U, e de baixo pelo de baixo, 3 vezes 5, 15, mais K. Tá? Essa é a integral, só que em U, tem que voltar para X agora. Repetindo, ó, repetir a última linha, a gente está trabalhando nessa daqui, a gente vai voltar para X. Como a gente volta para X? O U, se a gente voltar aqui, ó, é 3x mais 1. Então, no lugar desse U aqui, troca por 3x mais 1. Tá aqui, ó, 3x mais 1 elevado à quinta sobre 15 mais K. Então, aqui é só substituir 3x mais 1. Aí a gente aplica o teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. Que na integral diz o seguinte: se calculou a primitiva, substituindo o de cima, menos o de baixo. Beleza? Então, coloca no lugar de x o 1, menos, coloca no lugar de x o 0. Ficou assim, ó. 3 vezes 1 mais 1 elevado à quinta, 3 vezes 1 mais 1 elevado à quinta, sobre 15, mais K, menos. Só que daí é todo mundo, por isso tem que colocar em parênteses. Coloca 0 agora no lugar do x. 3 vezes 0 mais 1 na quinta, sobre 15, mais K. Aqui 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 4 na quinta deu 1024, ó, 4 na quinta, aqui 3, 1, 3 mais 1, 4 na quinta, sobre 15, mais K. Aí jogo de sinal, menos com mais, menos, tá aqui, menos com mais, menos. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1 na quinta sobre 15, tá aqui, menos K. 4 na quinta, 1024, mais K, com esse menos K corta, menos 1 sobre 15, dá 1023 sobre 15. Beleza? Então, só o processo aí que ele é meio estranho, tem uma hora ainda. Essa da mudança de variável é a mais fácil de todos. Só que ela é um pouquinho longa, porque tem que fazer realmente a mudança de variável, passar para a variável x, da x para u, e depois voltar da u para x, né? Porque a integral original era em x. Continuando. Segunda integral por partes. Então, a gente vai usar a tabelinha do Liat. Vocês podem pegar a tabelinha lá na aula do dia... Não sei qual é o dia, mas é na aula 5, se eu não me engano. Não lembro qual dia que é, mas é na aula 5, no slide da aula 5. Que é das métodos de integração. Pensa, nós. Vocês veem, né, que dá para ver que eu tava bem, já não tava não prestando atenção, mas já tava meio cansado, que alguns eu esqueço de colocar a animação. Isso, agora eu coloquei. Então, integral agora por partes. Então, por partes, quando a gente usa a integral por partes? Em geral, quando a gente tem uma multiplicação de funções. E é o caso aqui, ó. X vezes e elevado a 2x. É a função x vezes a função elevado a 2x. Beleza? Então, vamos lá calcular essa integral. Na integral por partes, a gente precisa da tabela do Liat, para lembrar quem que a gente chama de u e quem a gente chama de dv. Então, quanto mais à esquerda a gente chama de u, e mais à direita a gente chama de dv. É Liat, logaritmos, inversa trigonométrica, algébrica. Algébrica são as potências de x, trigonométricas, que a gente não usa, e exponenciais. Então, aqui está a esquerda, a gente vai chamar de u, e a direita chamar de dv. A algébrica está à esquerda, então esse aqui vai ser chamado de du, e a exponencial vai ser chamado de dv. Então, u igual a x, derivando dos dois lados, derivado de u em relação a x é igual a derivado de x1. dx está dividindo, passa multiplicando. Então, o du é o próprio dx, ou seja, a derivada do u é o dx. Próximo, e na 2x, e na 2x dx, a gente vai chamar de dv. Só que assim, quando a gente tem u, a gente deriva para achar o du, e quando a gente tem v, a gente integra para achar o dv. A integral do dv é o v, né? Só lembrando, a integral de dv do diferencial é sempre a variável.
E tem que calcular a integral de e elevado a 2x dx. Então, a integral de e elevado a x2x é e elevado a x2x por 2. E a integral do dv, v. Já temos os 4 elementos serem substituídos. O u, o du, o dv e o v. Beleza? São 4 que a gente usa para substituir. Da regra da integral por partes daqui, ó. É a integral, lembrando, esse lado esquerdo a gente tem que comparar com essa daqui, ó. Por isso que um a gente tem que chamar de u e outro a gente tem que chamar de dv. Certo? A gente compara com a integral inicial. Então, o u ficou sendo x, o dv ficou sendo o e na 2x. dx. Beleza? Então, cadê o u? X. Cadê o v? E na 2x sobre 2. Menos a integral. O v repete e na 2x sobre 2. Vezes o du. Quem é o du? dx, que está aqui. Então, só substituindo esses termos. O lado esquerdo, como eu falei, é exatamente a integral que a gente está calculando. O x vezes e na 2x sobre 2, menos a integral, aqui faltou um sobre 2. Deixa eu ver se coloquei nada. Putz, grila. Só um minutinho, pessoal. Barra 2. Barra 2. Fica aí. Só colocar um pouquinho a mais, um termo a mais. Só fazer essa multiplicação. Igual. Imagina que já esteja aparecendo aí para vocês, né? Fazendo a continha. Copiar tudo isso aqui. Aqui já dá para tirar esse ponto do meio. E aqui fica um quarto. Beleza. Aparecer. Tirar aqui a primeira e a segunda. Voltando lá. Então a gente estava aqui, né? Substituímos. Aí o seguinte, aqui 1 sobre 2 sai para fora da integral, certo? Daí fica só a integral de e elevado a 2x. Só que a integral de e elevado a 2x já foi calculada aqui, ó. E elevado a 2x dividido por 2. Então fica só multiplicando aqui, x e na x sobre 2, menos esse meio é esse 1 sobre 2 que está aqui fora, aqui dentro e saiu. Esse e na 2x sobre 2 é a integral de e na 2x sobre 2x que foi feita aqui. Aí só fazer multiplicação. 1 vezes e na 2x, e na 2x. 2 vezes 2, 4. Mais k. Tá? Integral por partes, nesse caso aí, ficou mais rápido. E ela, em geral, é menorzinha. Só é um método diferente. Porque tem que fazer essa análise da tabela do Liat. Terceiro e último método de integração, frações parciais. Qual que é o método das frações parciais? Aquele que a gente tem uma fração única e tem que separar em duas. Beleza? A gente só viu de duas frações. Dá para separar em 3? Dá, mas daí é um outro caso maior. A gente só usa em duas. Então, basicamente, primeira coisa no método das frações parciais. Em geral, será uma divisão de polinomios. Pode ser divisão de outras funções? Pode, mas em geral é divisão de polinomios. Então, primeira coisa é calcular as raízes do polinômio do denominador. Pega o x² menos 5x mais 6. Calcula suas raízes. E as raízes são mais 2 e mais 3. E escreve, fatora ele em função das raízes. Então fica x menos 2 vezes x menos 3. Tá? Primeira raiz 2, segunda raiz 3. Ok? Se fizer essa distributiva, vocês vão chegar nesse valor aqui. Como que eu obtive? Por Bhaskara. Bhaskara eu somo o produto. Próximo passo, em vez de escrever dessa forma, escreve já direto por x menos 2, ó. Em vez de escrever dessa forma, escreve como sendo x dividido por x menos 2 vezes x menos 3. Beleza? E já escreve, já que a gente vai separar em duas frações, a primeira fração é a sobre x menos 2, a segunda fração é b sobre x menos 3. Beleza? Aí a gente esquece por um momento esses dois termos aqui. Trabalha só com a soma das frações aqui. Tá? Esquece isso aqui por enquanto. Como que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai somar frações é tirar o mínimo, não é? Só que quando a gente não sabe tirar o mínimo das coisas, a gente multiplica essas coisas. Então, já que eu não sei tirar o mínimo entre x menos 2 e x menos 3, eu vou multiplicar os dois. Tá aqui, ó. Multipliquei os dois. Aí, como que a gente faz para somar? Pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então,
x menos 2 vezes x menos 3 dividido só pelo x menos 2. Sobra o x menos 3 vezes a, certo? Deu aqui, ó, a x menos 3. Mais, já que é o sinal do meio, mais. Pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, x menos 2 vezes x menos 3, dividido por x menos 3, dá só o x menos 2, vezes b, b que multiplica x menos 2. Beleza? Aí a gente faz a distributiva. Qual distributiva? Para A e para B. Então aqui a gente faz AX menos 3A, faz distributiva para A, BX menos 2B. Daqui para cá, o que a gente fez? Colocou o X em evidência. Separou quem multiplica X dos números sozinhos. Então, quem está multiplicando X? A mais B. Ó, AX mais BX. Então, A mais B está multiplicando X. Mais os termos independentes, chama de termo independente. Ou seja, quem não multiplica X, que é o menos 3A, menos 2B. Fazendo jogo de sinal, né? Mais com menos, menos, mais com menos, menos. Agora, a gente, lembrando, a gente vai fazendo por partes. Agora a gente só trabalha com a última e com essa segunda aqui. Excluir essa e todo o caminho do meio. Trabalha só com a última e a segunda. Ou seja, x sobre x menos 2 vezes x menos 3 é igual a a mais b vezes x mais menos 3 e menos 2b. E faz igualdade. Igualdade de polinômio. Polinômio da esquerda igual ao polinômio da direita. Como a gente faz igualdade de polinômio? Todo mundo que está multiplicando x no lado esquerdo igual a todo mundo que está multiplicando x no lado direito. Todo mundo que não multiplica x no lado esquerdo, que é zero aqui, né? Não tem ninguém, então é zero, igual a todo mundo que não multiplica x no lado direito. Por isso ficou a mais b igual a 1, porque é o número 1 que está multiplicando x aqui na frente. E menos 3a menos 2b igual a zero, por quê? Porque está mais zero aqui no final, não tem número sozinho, então é mais zero. Resolvendo esse sistema, certo? Resolvendo esse sistema, fica assim. A igual a menos 2 e b igual a mais 3. Como resolve esse sistema? Soma as duas. Não, desculpe, multiplica por 2 essa primeira, vai ficar 2a mais 2b igual a 2, e soma na de baixo. Mais 2a com menos 3a, fica menos a. Mais 2b com menos 2b, 0b. Então o b zera. E aqui fica 2. 2 mais 0, 2. Então fica menos a igual a 2, o a tem que ser mais 2. E substitui para achar a segunda. Beleza? Próximo agora, já tem, agora é só substituir aqui, ó, nessa daqui, ó. Que essa aqui é a fração separada. Então, na verdade, essa fração x dividido por x menos 2 vezes x menos 3, na verdade é menos 2 sobre x menos 2, mais 3 sobre x menos 3. Aqui, ó. Menos 2 sobre x menos 2, mais 3 sobre x menos 3. Lembrando que essa integral eu coloquei lá no slide da aula, dos métodos de integração. Quando é só x elevado à primeira, que é x menos alfa elevado à primeira, é ln. Tá aqui, ó, só joguei o 2 para fora. Menos 2, melhor dizendo. Joguei o 3 para fora. E essa integral é ln de x menos 2, essa integral é ln de x menos 3. Então, ó, menos 2 ln de x menos 2, mais 3 ln de x menos 3, mais k. Por que do k? Porque não tem os limites de integração aqui. Beleza? Então, essa também não é muito difícil, mas ela é extensa, tem bastante conta para ser feita. Ok? Na prova, pessoal, não vai ter uma calcule a integral, não, vai ser tudo vai ser aplicado. Então, derivada, não vai ter calcule derivada segundo, vai ser lá, calcule calcule e classifique os pontos críticos. Então, você tem que calcular a derivada primeira e segunda. Calcule as funções marginais, tem que calcular a derivada primeira. Calcule os excedentes, tem que calcular as integrais, beleza? Então, não vai ter calcule a derivada disso aqui, calcule a integral. Não, vai estar dentro da aplicação. Um segundo aqui das frações parciais, que é quando a gente tem ao quadrado. Então, em vez de ter duas raízes diferentes, tem duas raízes iguais. Vou fazer rapidinho isso aqui, porque também é interessante. Beleza? Então, a gente tem aqui
As duas raízes são iguais. Esse aqui é x menos 1 vezes x menos 1. As raízes são iguais. Como a gente faz? A gente separa em a dividido por x menos 1, mais b dividido por x menos 1 ao quadrado. Lembrando, né? Isso aqui é igual àquela história que eu sempre digo do 3 quartos. 3 quartos é 1 meio, ou seja, 1 sobre 2, mais 1 quarto, que é 1 sobre 2 ao quadrado. Então, quando é 2 ao quadrado, quando a gente tem a fração que é 1 quadrado, a gente tem que colocar ela na primeira potência e ela ao quadrado. Tá? Sempre tem que fazer assim. Então, mínimo entre x menos 1 e x menos 1 ao quadrado é só o x menos 1 ao quadrado. Tá? Porque esse já está dentro desse daqui, né? Então não precisa repetir x menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Pega x menos 1 ao quadrado e divide por x menos 1. Esse aqui é ele vezes ele, então corta um deles, só fica o x menos 1. Multiplica pelo a vezes x menos 1 mais x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1 ao quadrado dá 1 vezes b. Beleza? Então faz a distributiva ax menos a mais b. Agora, aqui ele já está isolado, né? Já está o número que multiplica x e os números que não multiplicam x. Já está isolado. E esquece toda essa parte do meio aqui e só faz igualdade do primeiro com o último. Tá aqui, ó. Primeiro com o último. Aí agora faz igualdade. Quem está multiplicando x do lado esquerdo igual a quem está multiplicando x do lado direito. Ou seja, 1x igual a x, a igual a 1. E os termos independentes do lado direito igual ao termo independente do lado esquerdo. Então fica a igual a 1 e menos a mais b igual a 3. Fazendo essa soma aqui, vai ficar, ó, se a igual a 1, aqui é menos 1, pula a cerca e fica mais 1. O b tem que ser igual a mais 3. Desculpa, mais 4. Se o a igual a 1, b igual a mais 4. Aí fica fácil. Vem nesta fração aqui e substitui a igual a 1 e b igual a 4. Tá aqui, ó. Integral de 1 sobre x menos 1, mais a integral de 4 sobre x menos 1 ao quadrado. Tá? Essa daqui também, quando é 1 sobre x menos alfa ao quadrado, eu coloquei lá nos slides, já pode ir para a resposta final. Então fica 1 ln de x menos 1 mais 4, sai para fora da integral, menos 1 sobre x menos 1. Essa integral aqui já é definida lá nos slides. Só multiplicar por menos 4, ou melhor, multiplicar o 4 por menos 1 sobre x menos 1, fica ln de x menos 1, menos 4 sobre x menos 1, mais k, porque não tem os limites de integração. Corrido. Muito conteúdo, né, para pouco tempo. Agora a gente entra nas aplicações das integrais. São os dois excedentes, consumidor e produtor, e por último, para finalizar, rendimento composto, rendimento contínuo, melhor dizendo. Então, primeiro, excedente de consumidor. Na verdade, para as mesmas funções, função demanda e função oferta, o excedente de consumidor, o excedente de produtor, e o ponto de equilíbrio. Antes de mais nada, precisa calcular o ponto de equilíbrio. Então, dada a função demanda, então que assim é FD, a Fzinha D, né? Igual a 21 menos X, e a oferta FO é X quadrado mais 15. Primeira coisa, calcular o ponto de equilíbrio. Não sei porque aqui ele deu um espaço, mas não tem problema, não vai precisar de espaço, não vai precisar de esse aqui é rápido. Como que a gente calcula o ponto de equilíbrio? A gente tem que calcular o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Nesse caso aqui, preço é o X, quantidade é o F, tá? Como a gente acha o equilíbrio? FD igual a FO. Aqui, ó, FD igual a FO. Ou seja, 21 menos X igual a X quadrado mais 15. Suas regras. Joga o menos X para a direita, fica mais X. Joga o mais 21 para a direita, fica menos 21. Então fica 15 menos 21, menos 6. Então, na verdade, a gente vai resolver essa equação de segundo grau. X quadrado mais X menos 6 igual a 0. Calculando as duas raízes, dá primeira raiz menos 3, segunda raiz mais 2. Lembrando, X é o preço e F a quantidade. Faz sentido a gente ter um preço de menos R$3 para algo? Eu acho que não. Não tem nenhuma pergunta. Então, a gente exclui a parte negativa, só trabalha com um valor positivo. Que é o 2. Próximo passo agora é calcular qual, esse aqui é o preço de equilíbrio, qual é a quantidade de equilíbrio. Pode substituir em qualquer uma das duas, já que é igualdade, vai dar na mesma.
certo? Então vai ficar, ó, 21 menos 2, 19. Que é a mesma coisa que você colocar aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, mais 15, 19. Então, tanto faz a função que você vai substituir o 2. Já que aí é o valor de equilíbrio, tem que ser o mesmo para os dois. Então, já temos o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é 2 reais de preço e a quantidade 19. Beleza? Ele aqui ficou errado, porque aqui eu coloquei no equation, aí no acento ele não coloca em itálico, né? Deixa eu ver se dá para colocar o acento em itálico também. A letra do acento, melhor dizendo. Forçar ela a ficar em itálico, mas eu acho que ele não deixa. Ele não deixa. Beleza? Ele não deixa colocar em itálico só aqui o acento, o i com acento. Beleza? Então, letra A, calcular o ponto de equilíbrio, igual as duas funções, demanda igual a oferta, calcula o preço de equilíbrio, substitui uma das duas para calcular a quantidade de equilíbrio. Próximo passo agora vai para o excedente do consumidor. A fórmula do excedente do consumidor, ó, EC, é a integral de zero ao preço de equilíbrio da função demanda dx, menos o preço de equilíbrio vezes a quantidade de equilíbrio. Nesse nosso caso, o preço de equilíbrio é 2, então por isso que a integral de 0 a 2. A função de demanda é 21 menos x, dx, vezes preço de equilíbrio 2, vezes quantidade de equilíbrio 19. Então fica integral de 21, 21x, menos x quadrado sobre 2. Beleza? De 0 a 2. Porque aqui, ó, limite de integração. 2 vezes 19, 38. Menos 38, tem um menos aqui na frente. Menos 38. Substitui no de cima, menos no de baixo. Lembrando que quando é polinômio, substituindo vai dar 0 vezes 21, mais menos 0 ao quadrado dá 0. Nem precisa substituir. Quando é polinômio, quando é exponencial, precisa substituir. Então fica 2 vezes 21, 42, menos 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2. Então, 42 menos 2, 40. Menos 21 vezes 0, 0. Menos 0 ao quadrado, 0 sobre 2, 0. 0 menos 0, 0. Então, todo esse parênteses dá 0. Então, dá 42 menos 2, 40. Menos 38, 2. Ó. 42 menos 2, 40. Menos 38, 2. Qual é o excedente do consumidor? R$2. Então, na média, na variação de todas as possibilidades dos preços, a partir do preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, os consumidores vão deixar de pagar R$2, entre aspas, né? Beleza? O próximo é o excedente do produtor para as mesmas funções. Lembrando, está fazendo uma consideração para as mesmas funções. Então, a gente já tem um ponto de equilíbrio, o excedente do produtor muda a fórmula. O excedente do produtor é o preço de equilíbrio vezes a quantidade de equilíbrio, preço de equilíbrio vezes a quantidade de equilíbrio, que é a mesma, né, para os dois, menos a integral de 0 ao preço de equilíbrio da função oferta dx. Preço de equilíbrio 2 vezes a quantidade de equilíbrio 19, então 2 vezes 19, menos a integral de 0 a 2 da função oferta. A oferta é x quadrado mais 15. Integral de x quadrado, 38, né, antes de mais nada. Integral de x quadrado x cubo sobre 3, mais integral de 15, 15x. Variando de 0 a 2. No limite superior menos no limite inferior. Então fica 32 menos 2 ao cubo, 8 sobre 3, não dá 8 terços, mais 2 vezes 15, 30. Menos 0 ao cubo, 0, sobre 3, 0, mais 15 vezes 0, 0, 0 mais 0, 0. Então esse aqui já deu 0, esse parênteses. Então fica 38 menos esse 8 cubo, porque menos com mais menos, 8 cubo, não, 8 sobre 3, mais 2 vezes 15, 30. Então menos 30. Menos 30. Tira o mínimo entre 1, 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1, 3, vezes 38, 114. 3 dividido por 3, 1, vezes 8, menos 8. 3 dividido por 1, 3, vezes 30, 90. Então, 114 menos 8, menos 90 dá 16 terços, um pouco mais de 5. Beleza? Então, o excedente produtor ficou um pouquinho maior que 5. 5,33, 33, 33, 33, 33, 33, reticências com os 33. Beleza? Excedente produtor. Vocês estão vendo, pessoal, que é só substituir na regra. Tá? Eu deixei da forma perfeita para vocês olharem o problema. É essa fórmula, substitui tudo na fórmula. E acabou. Tá? Essa é a vantagem, né? De
ter feito bem didático todos os processos e já ter destrinchado todas as equaçõezinhas para vocês. Por último, para finalizar, mas na verdade a gente vai fazer dois, a gente vai fazer esse e o último, que é para entregar também, então a gente vai fazer, eu fiz em torno, na lista, metade da lista é minha. Então, a lista para vocês vale 2 pontos já são meus, né? Que eu fiz metade, fiz uns 5 dos 10. Então, a lista de vocês só vale 2. Tem que acertar tudo para tirar 2, porque eu já fiz metade, beleza? E a prova vale 6, então dá para tirar 8 ainda na média. Os outros 2 pontos ficam por minha conta, né? Dos estrelinhas a mais que você tem que dar lá na avaliação. Então, 11. Suponha que sejam feitos depósitos continuamente, aquela história não é uma vez só e esperar o tempo, vai depositando aos poucos, numa caderneta de poupança, a uma taxa anual de 16 mil. Então, por ano, você deposita 16 mil, só que você vai depositando aos poucos. Hoje depositei 100 reais, amanhã deposito 500, depois deposito 300, assim até no final do ano fechar 16 mil reais, tá? Por ano. Determine o saldo ao final de 4 anos. Então, em 4 anos, você depositou 16 no primeiro, 16 no segundo, 16 no terceiro, 16 no quarto, só que tem um rendimento. Se a poupança pagar 8% ao ano, faltou aqui, pagar de juros 8% ao ano, tá? Faltou só isso, continuamente. Tá? Tudo tem que estar na mesma taxa. Se o intervalo de tempo é em anos, os juros tem que estar em anos. E aqui o depósito tem que estar em anos, tá, pessoal? Tem que estar tudo na mesma unidade de tempo, temporal. Beleza? Então aqui está tudo em anos. Joga direto na fórmula. Esse aqui é fácil. Joga direto. Montante, para esse caso que não é um juros composto, é um juros composto entre aspas, rendimento, né, contínuo, você está colocando todo ano, todo dia, né, em tese. Fica a integral de 0 a t, de C, E na I, que multiplica T maiúsculo menos Tzinho, dt. Então, a integral vai ser feita em Tzinho. O T maiúsculo é os 4 anos que a gente vai utilizar. Então, a integral de 0 a 4, do montante do capital inicial, capital depositado, né, por ano, 16 mil por ano, vezes E elevado a 0,08, que é a taxa anual, vezes 4, que é o período total, menos a variável T que a gente está integrando. Essa aqui também já é feita a regra, né? É só copiar tudo, dividir por menos a taxa. Né? Tá aqui, ó. É a própria exponencial vezes 16 mil dividido por menos a taxa. Aplicado no de cima menos no de baixo. Como é uma exponencial, tem que substituir no zero. Porque E elevado a zero é 1. Não é zero. Então fica no limite superior menos no limite inferior. Menos 16 mil E na 0,08 vezes 4 menos 4, que eu coloco 4 aqui no lugar desse Tzinho. Dividido por 0,08. Menos o teorema fundamental do cálculo. Esse menos é daqui da frente, né? Esse menos aqui. Menos 16 mil vezes E elevado a 0,08 vezes 4 menos 0. Sobre 0,08. Beleza? Esse primeiro 4 menos 4, 0. Então vai ficar E elevado a 0. 0 vezes 0,08 dá 0. Então vai ficar 16 mil vezes E elevado a 0, que tá aqui, ó. 16 mil, menos 16 mil vezes E elevado a 0 sobre 0,08. Mais 16 mil vezes E elevado a 0,32, porque 0,8 vezes 4, dividir por 0,08. Esse primeiro, 275 mil, é referente ao segundo, porque ele é positivo. É o positivo, positivo, negativo, negativo. 16 mil por 0,08 dá 200 mil redondo. E o 16 mil vezes 0,32 por 0,08 deu 275.425,55 centavos. Fazendo a diferença dá R$ 75.426,55. Engraçado que alguns, né, depende da região, o pessoal não fala e 55 centavos, é com 55, né? 75.425 com 55. Eu achei muito engraçado a primeira vez que eu fui para o Rio Grande do Sul, foi num congresso de matemática, 2005, fui para Santa Maria e a gente foi tomar um café, né, de manhã na padaria, a moça falou, quanto que deu, moça? Deu 3,15. Que? Como assim 3,15? Não, mas cada um vai pegar o seu. Não, sim, 3,15 de cada. 3,15? O que ela tá querendo dizer com 3,15? Aí ela percebeu, né, que o nosso sotaque era todo... Quer dizer, a gente não tem sotaque, a gente de Curitiba não tem sotaque, né? E eles com sotaque. Vocês não são daqui, né? R$ 3,15. Agora eu entendi. Questão
regionalidade. Lembrando que são depositados 16 mil por ano. Então, 4 vezes 16 mil dá 64 mil. Teve um rendimento nesses 4 anos, lógico, 8% ao ano, de R$ 11.425,55. Beleza? Então, mas aqui o importante é saber o montante final. Último, que é para entregar também, porque esse aqui é um pouquinho diferente. Esse aqui ele fala, ó, o investimento paga 10% de juros compostos continuamente. Se for investido dinheiro continuamente, a taxa anual de 5 mil, ou seja, 5 mil por ano, só que dividido em dias, né, um pouquinho a cada dia, quanto tempo levará para que o valor investido alcance 140 mil? É bem parecido com o que caiu na prova na P1, só que lá era juros compostos, não era contínuo, certo? Então, a gente tem que calcular a integral sem substituir o T maiúsculo. O T maiúsculo que a gente está procurando. E igualar 140 mil. Então, vai ficar o quê? A integral de 0 a T maiúsculo, que a gente não sabe, do capital investido, que é 5 mil por ano, vezes E elevado à taxa 0,1, certo? T maiúsculo a gente está procurando menos Tzinho. Tzinho é a variável de integração. Então, vai ficar assim. Aqui já é a resposta dessa integral, já substituindo todos os valores. Então, o C é 5 mil, a taxa é 0,1, T maiúsculo a gente está procurando, menos Tzinho, que é da variável da integral, dividido por menos a taxa. Essa já é a integral. E a gente quer que o resultado da integral seja igual a 140 mil. Tá? Isso que a gente está procurando. Em geral, a gente dá a integral e quer saber o tempo, né? E quer saber qual é o montante final. Aqui é o contrário. Aqui a gente tem um montante final, tem um resultado integral, a gente quer saber qual é o tempo. Substituindo no limite superior, mesmo no limite inferior. Então, no limite superior fica T maiúsculo menos T maiúsculo, para não falar tesão, né? Então, fica 5 mil, E na 0,1 vezes T menos T, vai dar 0, certo? Sobre 0,1. Esse é o negativo, porque tem um menos aqui, mais com menos, menos. Menos do teorema fundamental do cálculo, menos, que é daqui, né? Mais com menos, menos. 5 mil vezes E elevado a 0,1, que multiplica T menos 0. Por quê? Que eu substituo no inferior. T menos 0. Dividido por 0,1, que é a taxa. Esse daqui fica 0,1, desculpe, 0,1 vezes 0, 0. E na 0,1. Então vai ficar assim, ó. Esse daqui veio para cá e esse vem para cá, tá? Só para ficar o menos com menos mais positivo na frente. Beleza? Então, E na 0,1, 5 mil dividido por 0,1, mesma coisa que multiplicar por 10. Por isso que deu, aqui, ó, 50 mil. Aí, o que eu fiz? Esse é negativo, pula para a esquerda e fica positivo, ó. 140 mil mais 50 mil, que é esse daqui, 5 mil dividido por 0,1. Dá 190 mil, né? Igual, esse termo já era positivo, ficou sozinho aqui no lado direito. Vejam, T menos 0 é T, vezes 0,1, 0,1T. Aqui vai dar 190 mil. Esse 0,1 está dividindo, passa multiplicando, ó. Ai, pulei. 190 mil. Esse 0,1 está dividindo, passa multiplicando. Esse 5 mil que está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou elevado a 0,1T é igual, esse passou multiplicando, 190 mil vezes 0,1, dividido pelos 5 mil que passou dividindo. Cruzado, né? Multipliquei cruzado. Beleza? Eu repito essa parte aqui no próximo slide, ó. E na 0,1T, 190 mil vezes 0,1 é a mesma coisa de dividir por 10 e depois dividir por 5 mil. Dá 3,8. 190 mil dividido por 50 mil dá 3,8. Beleza? Então, a gente tem o seguinte, uma equação exponencial. E elevado a 0,1 vezes t é igual a 3,8. Para eliminar, lembrando que a gente tem que descer esse expoente, aplica o logaritmo dos dois lados. Vamos aplicar o ln, porque o ln do número e dá 1. Então, ó, ln de 0,1t é igual a ln de 3,8. Vou fazer dos dois lados o mesmo procedimento. Propriedade do logaritmo. O que está na potência do logaritmando vem para frente, ó. Vem aqui para frente. 0,1t vezes ln do e. Jogando na calculadora, ln do e é 1, certo? Então, isso aqui vai para 1. Fica 0,1t igual a 3,8. Tem que calcular esse ln 3,8, certo? Ou antes de calcular, passa o 0,1 dividindo. Então, o tempo é igual a ln 3,8 dividido por 0,1. Ou seja, fazendo a conta, 13,35 anos. Beleza? É igualzinho quando lá na prova, se eu não me engano, era capital inicial era de 12 mil, quanto tempo demorava para esse capital dobrar, ou seja, chegar em 24 mil? A mesma ideia, só que no meio do caminho aqui, né, no slide anterior,
Não era aquele juros composto, essa é a nova fórmula aqui, beleza? E esse também é para entregar, e eu acabo de terminar. Então, acabando, terminamos a revisão aqui, pessoal.